Olá, eu sou o professor Gustavo do canal Tecnotrônica e nesse vídeo nós vamos ver como funciona um retificador de meia onda. Nessa figura eu tenho um exemplo de corrente contínua e corrente alternada. Aqui é um sinal igual nós temos nas tomadas da nossa casa, que é um sinal senoidal de tensão 127 volts, 60 Hz, que é um padrão que nós temos nas tomadas do Brasil. Temos alguns lugares que tem 220 volts também nas tomadas. Aqui eu tenho um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. É um sinal que alterna, ora positivo, ora negativo, por isso que chama um sinal alternado. Aqui está representado um transformador, igual os transformadores que tem nas fontes de celular, porque você não carrega diretamente o celular na tomada, você tem que ter um aparelho que transforme 127 volts para uma tensão menor, como por exemplo 5 volts, que é o que os carregadores de celulares fornecem. Então aqui eu tenho, por exemplo, 5 volts, também continua sendo alternada. Ele segue o mesmo semiciclo positivo e negativo, a mesma alternância do sinal que nós temos na tomada. Porém, a diferença é que no secundário do transformador nós temos um valor de tensão menor. Dentro desses equipamentos nós temos também a retificação, que nós chamamos. Existem alguns tipos de retificação. Hoje nós vamos ver a retificação de meia onda. Aqui nós temos um diodo, que é um componente eletrônico, que ele não deixa passar essa parte negativa do sinal alternado. Nós deixamos apenas passar o semiciclo positivo, como vocês podem ver aqui, ó. Apenas a parte positiva, o semiciclo que nós chamamos positivo do sinal vai passar, e a parte negativa do sinal ele não deixa passar. Por que isso? Porque o diodo somente conduz em uma direção. Então, quando eu estou com o sinal positivo, ele conduz nesse sentido aqui. E aí, sobrecarga, que aqui nós estamos representando por um resistor, ele vai passar. E quando alterna o semiciclo, que ele passa a ser negativo aqui, haveria uma circulação de corrente no sentido contrário. E o papel desse diodo é justamente impedir que a corrente circule nesse semiciclo negativo, passando pela carga nesse outro sentido aqui. Então ele funciona como uma chave aberta no semiciclo negativo, impedindo que haja circulação de corrente nesse sentido aqui. E quando o semiciclo é positivo novamente, que a corrente circula nesse outro sentido aqui, ele permite que passe, ele começa a conduzir. Então nós falamos que o diodo está polarizado diretamente no semiciclo positivo da tensão aqui, alternada, e no semiciclo negativo ele está polarizado reversamente. E quando ele está polarizado reversamente, ele funciona como uma chave aberta, impedindo a circulação de corrente. Vamos ver essas formas de ondas que eu estou mostrando aqui. Isso aqui nós chamamos de formas de onda. Senoidal alternada. E aqui eu chamo de uma forma de onda senoidal retificada, porque eu retifiquei a parte negativa. Eu impedi que a parte negativa passasse sobre a minha carga, que é o resistor. Então eu só deixo passar a parte positiva. Ou seja, só existe uma direção onde a corrente circula sobre a minha carga. É isso que nós chamamos de retificação. Essa retificação é uma retificação pulsada, porque eu vou ter a repetição desse sinal positivo e o sinal negativo eu estou ceifando. Vamos ver aqui na prática como é que isso funciona. Aqui eu tenho montado, pessoal, um retificador de meia onda, igual ao que eu mostrei para vocês na figura aí. Tá? Como é que é esse retificador? Eu tenho aqui o diodo e o resistor. Nesse módulo aqui eu consigo montar um retificador de onda completa também, mas ele não está ligado esse segundo diodo. Eu vou mostrar
essa outra forma de fazer num outro vídeo para vocês, tá? Nesse daqui, então, é um retificador de meia onda, que usa um diodo e um resistor aqui como carga, tá bom? Aqui eu tenho a entrada, que eu tenho 4,5 volts RMS. Aqui não é valor de pico, tá? É um valor RMS. Isso faz com que eu tenha uma leitura, que eu vou mostrar para vocês, de pico, raiz de 2 vezes esse 4,5. Tá, eu vou colocar as contas aí na tela, para vocês verem quanto que seria aí valor de pico, tá bom? Então aqui eu coloquei o osciloscópio, deixa eu melhorar a visualização dele aqui, tá ruim aqui pro celular pegar a forma de onda. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para vocês. Acho que agora fica melhor. Eu tenho aqui então mostrando a entrada, qual é a tensão de pico positiva e a tensão de pico negativa. Deixa eu aumentar aqui para que nós consigamos fazer uma leitura melhor. Então aqui eu estou com 2 volts por divisão. Então eu tenho aqui uma divisão, 2, 3, deixa eu aumentar a intensidade aqui. 1, 2, 3 quadrados, 3 divisões. Então vai dar 3 vezes 2, 6 volts. 1, 2, 3 completos, e aqui eu tenho, ó, aproximadamente 4 risquinhos, ó. Vamos colocar bem aqui, ó. Então eu tenho 4 risquinhos. Se cada divisão são 2 volts, cada quadradinho desse é dividido em 5 partes. Então se eu pegar uma divisão e dividir por 5, é 2 volts dividido por 5. Então eu tenho aqui 0,4 volts cada risquinho. Como eu tenho 4 risquinhos aqui, dá 1,6 volts. Então eu tenho 2, 4, 6, 7,6 volts que está mostrando aqui de pico esse sinal. Então eu vou mudar aqui, ó. Essa é a entrada. Eu coloquei a ponta de prova aqui do meu osciloscópio nesse ponto que está vindo aqui do aparelho, da forma de onda, do gerador. Então eu tenho aqui sendo gerado uma tensão alternada, e a outra parte da ponta de prova está no center tap aqui, ó. Então eu tenho a leitura aqui, eu vou tirar aqui e vou colocar agora em cima da carga, ó. Vejam que o terra está todo interligado aqui, ó. Então eu não preciso mudar a garrinha jacaré desse ponto, porque é o mesmo ponto aqui. Então eu só mudei agora da entrada aqui, que era uma onda um sinal senoidal, para ver depois que passa pelo diodo como que fica o sinal retificado. Então aqui vocês podem ver que eu tenho um sinal onde a parte positiva continua, mas eu tenho a parte negativa sendo ceifada. Se eu mudar aqui, ó, que essa parte aqui de baixo, que seria a parte negativa do meu sinal, está sendo retificada. Então o diodo não deixa passar essa parte de baixo aqui. Ele está impedindo que a parte negativa do sinal seja passado aqui para a carga, tá bom? E qual que é a leitura aqui? Deixa eu aumentar aqui. Eu tenho 1, 2, 3 divisões, 6 volts. Só que agora aqui, ó, eu tenho 2 risquinhos ao invés de 4, 2,5. Então eu tenho 0,4, 0,8, 9, 0,9. Então eu tenho 6,9 volts de pico. Aqui eu tinha 7,6, né? Como nós tínhamos visto, ó. Eu tinha 7,6 porque eram 4 risquinhos. Aqui, como eu tenho 2 risquinhos e meio, eu tenho 0,9. Ou seja, eu tenho 0,7 volts a menos aqui, que é justamente o quanto eu tenho em cima do diodo para eu poder romper a barreira de potencial. O que é isso? Para que o diodo conduza, eu preciso romper a barreira de potencial
que é como se fosse, vamos dizer assim, uma resistência à passagem de corrente quando o diodo é polarizado diretamente. Então, a partir do momento que ele é polarizado diretamente, eu preciso ter no mínimo 0,6, 0,7 volts em cima dele para que ele passe a conduzir. E aí, na carga, que é aqui no resistor, eu vou ter a tensão da fonte menos o que está tendo de queda de tensão sobre o diodo, que é para ele poder conduzir. Por isso que eu tenho aqui uma tensão menor comparada à tensão de entrada. Nós vamos ver que nas outras retificações, quando eu passo a usar o capacitor, eu vou ter um sinal mais retificado. Mas isso é um assunto para os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Essa foi a montagem prática que eu fiz para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona a retificação de meia onda. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com as pessoas que você acha que podem aproveitar também. Se você não quer perder os próximos vídeos com a retificação de onda completa, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Escreve uma mensagem para mim dizendo se você ficou com alguma dúvida, se você gostou do vídeo. O seu feedback é muito importante para nós aqui, para que nós possamos melhorar sempre os nossos vídeos. Agradeço muito sua participação e até a próxima.